capítulo 4 de 2 Timóteo, versículos de 1 a 5, ele diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. A mensagem de hoje, irmãos, ela vai ter um tom de confissão de fraqueza, de confissão de um reconhecimento, né, da necessidade de depender do Senhor, de confiar no Senhor, sabendo que somos fracos, especialmente nós que pregamos e que ensinamos. Então, ela vai ter um tom de confissão, de fraqueza, de reconhecimento de que nós dependemos da graça de Deus mesmo, como o apóstolo Paulo disse, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas o Senhor que dá o crescimento. Ele disse, eu plantei, Apolo regou, mas o Senhor deu o crescimento. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas o Senhor que dá o crescimento. Então, o que ele quis dizer? Eu plantei e eu não sou nada. Apolo regou e ele não é nada. É o Senhor que dá o crescimento. Em outro lugar, ele disse, eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele não ficou com nenhum por cento para ele, da obra que estava sendo feita por intermédio dele. Ele disse, eu não quero nem 1% para mim, porque eu não sou nada. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus, e nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega. Nós não somos nada. Tudo pertence ao Senhor, e a glória é do Senhor. Então, aqueles que ensinam, como qualquer outro crente, são fracos. Eles não são fortes. Eles não são capazes. Eles apenas exercem o dom que Deus lhes deu. E é assim que o apóstolo Paulo se portou, e é assim que ele queria que Timóteo se portasse. Então, eu gostaria de fazer, como sempre faço, uma recapitulação aqui. Eu sei que não é fácil para os irmãos, né, ouvir recapitulação, porque os irmãos já ouviram, mas é necessário que nós sejamos misericordiosos e pacientes com aqueles que não estavam nos domingos anteriores, que estão chegando hoje, para que eles não se sintam como se pegasse o bonde andando. Deus faz esse milagre, né? Mesmo que o bonde esteja andando, Ele consegue colocar dentro aqueles que chegaram, como se eles já estivessem dentro do bonde, né? Então, nós queremos fazer isso, não queremos ignorar aqueles que estão chegando e, porventura, estão ouvindo pela primeira vez esta passagem, e não acompanhar os outros domingos que nós já gastamos nesta passagem aqui. Nós temos aprendido que estas são as últimas palavras do apóstolo Paulo, registradas na Bíblia. É sua última carta escrita próxima à sua morte, são suas últimas recomendações a Timóteo. Nós temos aprendido também que o apóstolo Paulo, ele quer assegurar que a igreja não se afaste do Evangelho, ele quer assegurar que a igreja continue sendo alimentada pela verdade do Evangelho, e era esta a preocupação dele, e é por isso que ele escreve esta carta aqui, é por isso que ele age da forma como ele age aqui. Então ele escreve essas duas cartas, com este intuito de fortalecer Timóteo, de encorajar Timóteo, de fortalecer Timóteo para que ele pudesse continuar na mesma sequência, no mesmo ritmo, aquilo que o apóstolo Paulo vinha fazendo. Então, aqui nesta passagem do capítulo 4, versículos de 1 a 5, o apóstolo Paulo junta tudo, ele resume tudo para Timóteo nestas palavras finais. Então, ele quer que Timóteo mantivesse o foco. E qual deveria ser o foco de Timóteo? O foco de Timóteo, o objetivo de Timóteo deveria ser a pregação da palavra de Deus. Timóteo não deveria se distrair com outras coisas. Ele não deveria permitir que a igreja se ocupasse com outras coisas, a não ser
ouvir com clareza e fidelidade a palavra de Deus. Nós não podemos permitir, irmãos, sermos distraídos por programações, por atividades. Eu sei que nós, às vezes, desejamos novidades. Às vezes, a gente acha que a gente devia mudar um pouco as coisas, inventar umas coisas novas. Todo domingo eu venho aqui e é aquele mesmo ritmo. Tem uma leitura bíblica, a gente canta 3 hinos, depois tem uma outra leitura bíblica, nós cantamos alguns cânticos, tem depois uma leitura bíblica, o momento das ofertas, uma oração e depois vem a pregação e nós vamos para casa. Sempre esse mesmo ritmo. Mas isso, meus irmãos, é porque nós queremos manter fidelidade à palavra de Deus, nós não queremos nos distrair com outras coisas. Se nós começarmos a inventar coisas, se nós quisermos trazer novidades, fatalmente nós vamos nos distrair, a palavra de Deus vai perder a centralidade no nosso meio, o culto vai deixar de ter Cristo como centro, e nós vamos nos desviar para outras coisas. Então o apóstolo Paulo, no resumo que ele dá para Timóteo, ele diz: mantenha o foco, não perca a visão, não perca o objetivo. E foi assim que o próprio apóstolo Paulo exerceu o seu ministério. Ele manteve o foco durante todo o seu tempo de pregador, de evangelista, de pastor de ovelhas. Ele fez assim, e ele relata isso em Atos capítulo 20, eu gostaria que você abrisse lá um pouquinho em Atos capítulo 20, antes de voltarmos aqui para Timóteo. Abra por favor em Atos capítulo 20, a partir do versículo 25, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas, o médico Lucas, o evangelista, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas, escreve o seu 2º volume, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas registra aqui um momento em que o apóstolo Paulo vai se despedir dos presbíteros da igreja de Éfeso, que era justamente a igreja que Timóteo estava pastoreando quando ele escreve esta carta para Timóteo. Então ele diz aqui em Atos capítulo 20, a partir do versículo 17, Lucas nos conta: de Mileto mandou a Éfeso, o apóstolo Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, e jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que de todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vós, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não perdeu o foco, ele recebeu um ministério de Deus e ele cumpriu esse ministério, ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele, e como ele cumpriu, ele teve um objetivo, ele teve uma forma de fazer isso, que era anunciar as verdades de Deus o tempo todo. No versículo 20 ele vai dizer: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, publicamente e também de casa em casa. Ele fez isso, ele gastou seu tempo anunciando a verdade de Deus, porque a coisa mais proveitosa que eu posso anunciar para alguém, a coisa mais proveitosa que você pode dizer para alguém, é a verdade da palavra de Deus, são os princípios da palavra de Deus. Então ele está dizendo: eu não me distraí, eu ocupei o meu tempo anunciando-vos verdades, anunciando-vos os princípios da palavra de Deus, e fiz isso publicamente e fiz isso de casa em casa. Então, como ele disse para Timóteo, a tempo e fora de tempo prega. Ele fez isso. Ele estava em público, ele pregava, ele estava dentro de uma casa, ele ensinava. Em todo o tempo o apóstolo Paulo ensinava a palavra de Deus, e ele foi perseguido por isso. No versículo 19 ele diz que ele sofreu, ele chorou, ele teve lágrimas, ele teve provações, porque os judeus, os seus próprios irmãos, os seus próprios compatriotas armavam ciladas para ele, e ele sofreu por causa disso, por causa da sua fidelidade a Deus. Mas ele completou sua carreira.
Ele completou o ministério que recebeu do Senhor. Ele vai dizer no versículo 25 que ele estava livre do sangue deles. Porque ele falou tudo. Ele não deixou nada sem dizer. De forma que a responsabilidade era deles agora. Porque eles haviam ouvido todas as coisas. Quando nós falamos todas as coisas, nós nos livramos de responsabilidade. A responsabilidade passa a ser das pessoas que ouviram. E por isso que nós somos chamados a falar todas as coisas. E ele tinha consciência tranquila quando ele se despediu dos crentes de Éfeso, dos presbíteros de Éfeso. Ele disse: eu estou tranquilo, estou livre do sangue de vocês, não tenho nada pesando na minha consciência, porque tudo o que eu tinha para dizer, eu disse, eu falei. E isso requereu do apóstolo Paulo coragem, disposição, e ele o fez. E ele tinha consciência tranquila disso. É por isso que ele diz no versículo 26, portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vós, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O grande problema dos pregadores de hoje em dia, meus irmãos, é que eles não falam todo o desígnio de Deus. Eles escolhem, selecionam o que eles vão dizer. E eles só falam aquilo que é agradável ao ouvido das pessoas. Porque para você falar todo o desígnio de Deus, você tem que estar disposto a dizer coisas que as pessoas não gostam de ouvir, mas é necessário que elas ouçam. Falar todo o desígnio de Deus é um desafio. Mas os pregadores, o problema dos pregadores é que eles não falam tudo. Eles falam somente aquilo que é mais fácil dizer. Então, consequentemente, eles não são fiéis a toda a Escritura, em anunciar todo o propósito de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz que ele não tratou somente dos assuntos fáceis, ele tratou dos assuntos difíceis, assuntos na Bíblia que são difíceis, assuntos na Bíblia que nos confrontam. Tem texto na Bíblia, irmãos, que só de ler a gente fica envergonhado. Só de ler já nos confronta. E o apóstolo Paulo diz: eu não fugi de nenhum assunto, por isso eu estou com a minha consciência tranquila. Anunciei todo o desígnio de Deus. Como que a gente faz isso? É através da pregação expositiva. É ir para a Bíblia, virando as páginas da Bíblia e conhecendo o que aquele texto diz, nos debruçando naquele texto, é nos dispondo a pregar a Bíblia inteira, é deixar o texto bíblico falar, ir para o texto bíblico e falar exatamente o que o texto bíblico diz, é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, e não fugir do texto, é a Bíblia, a palavra de Deus, gastar tempo com ela, é pregar livros inteiros da palavra de Deus. Eu estive alguns dias atrás, os irmãos sabem, pregando lá em Campinas, e aí quando um irmão perguntou como que eu desenvolvia o ministério, como que era a vida aqui da nossa igreja, e eu falei que gostava de pregar expositivamente a palavra de Deus, e aí ele me perguntou como que eu fazia isso. Eu falei: olha, eu costumo pregar livros da Bíblia, livros inteiros. E aí eu comecei a citar alguns exemplos para ele. Eu disse que eu levei 7 anos nesse púlpito aqui pregando o Evangelho de Mateus, os olhos dele encheram de lágrimas. E ele falou: puxa, que coisa maravilhosa isso. Eu falei: 7 anos. E eu falei para ele: meu irmão, e eu vou morrer e não vou conseguir pregar o Novo Testamento. Eu vou morrer antes de pregar o Novo Testamento inteiro. A não ser que o Senhor me transforme, irmãos, num Metusalém que viveu 969 anos. Tem muita coisa na Bíblia para a gente falar. Nós não precisamos inventar moda. Eu ouvi dizer que John MacArthur levou 42 anos para pregar o Novo Testamento inteiro. E como eu estou um pouco mais atrasado que ele, eu falei: Senhor, eu vou partir para a eternidade e não vou conseguir pregar nem o Novo Testamento inteiro. Porque tem muita coisa na Bíblia. Então, como nós anunciamos todo o desígnio de Deus? É gastar a vida, meus irmãos. Alguém que foi chamado para pregar, tem que gastar a vida expondo a Bíblia, deixando a palavra de Deus fazer o seu trabalho. Assim nós estaremos anunciando todo o desígnio de Deus. E o apóstolo Paulo queria que Timóteo fizesse o mesmo. Volte lá para 2 Timóteo, por favor. Assim estaremos anunciando todo o desígnio de Deus. Paulo queria que Timóteo cumprisse o seu ministério, ele queria que Timóteo não perdesse o foco. E é por isso que ele lembra Timóteo destas coisas aqui. Então, fazendo uma recapitulação, o apóstolo Paulo disse para Timóteo
que ele estava exercendo o seu ministério diante de Deus, e que Deus era quem avaliaria o seu ministério, quem julgaria ele pela forma como ele estava conduzindo o seu trabalho como pastor da igreja. No capítulo 4, versículo 1 de 2 Timóteo, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Então Timóteo seria julgado por Deus e julgado por Cristo Jesus. Ele não tinha como fugir desta realidade. A sua preocupação tinha que estar em agradar a Deus e não em agradar pessoas. Essa é uma coisa interessante, nós falamos para as pessoas, mas para agradar a Deus, e não para agradar as pessoas para as quais nós falamos. Timóteo tinha que cuidar disso, tinha que saber que a sua primeira preocupação era agradar a Deus. O ministério é exercido perante Deus. Agora, por que os pastores se perdem? Por que pregadores se perdem? Porque eles deixam de se preocupar em agradar a Deus e eles passam a querer agradar pessoas. Eles sofrem, irmãos, do mal chamado desejo pela popularidade. O desejo de ser benquisto pelas pessoas. E aí eles mudam teologicamente. Eles começam a pregar coisas que não são corretas teologicamente. Eles deixam de ser teocêntricos. O que é ser teocêntrico? É Deus no centro. É a glória para Deus única e exclusivamente, é a adoração a Deus única e exclusivamente. Eles deixam de ser teocêntricos e eles passam a ser homocêntricos, ou seja, eles colocam o ser humano no centro, então eles vivem para agradar o ser humano. E eles têm medo de falar alguma coisa que desagrade as pessoas. E então eles passam a exercer fidelidade às pessoas e não mais fidelidade a Deus. E então o que nós vemos? Homens ensinando coisas que são contrárias à palavra de Deus, porque o seu objetivo é ser popular entre as pessoas, porque o seu objetivo é agradar as pessoas, eles querem ser louvados pelas pessoas. E Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 45, eu acho, Jesus disse assim: ai de vós quando todos vos louvarem, ai de vocês quando vocês se tornarem populares, ai de vocês quando as pessoas começarem a aplaudir vocês, ai de vocês quando todo mundo começar a gostar de vocês, significa que vocês perderam a fidelidade a Deus. Então, se nós quisermos ser fiéis a Deus, nunca vamos ser populares entre as pessoas, nunca vamos gozar de popularidade no mundo. E Paulo lembrou a Timóteo, seu compromisso é com Deus em primeiro lugar. Paulo lembrou a Timóteo que as pessoas precisam da pregação da palavra de Deus. Paulo disse que Timóteo exercia seu ministério perante Deus, e que ele deveria pregar a palavra às pessoas, porque é o que as pessoas precisam. Pregue a palavra, insta nela, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Prega, por quê? Porque as pessoas precisam da palavra de Deus. Às vezes a gente quer decidir o que a gente precisa, irmãos. Às vezes nós... Senhor, eu estou precisando de uma coisa assim. Eu estou precisando de ouvir uma coisa assim. Às vezes nós mesmos diagnosticamos o nosso problema e queremos determinar que Deus nos dê aquilo que nós entendemos que precisamos. Mas não somos nós que decidimos. Deus é que decide o que nós precisamos, e nós precisamos da palavra dEle. Por isso Paulo falou para Timóteo: prega a palavra, insta nela, quer seja oportuno, quer não, ou seja, seja insistente, pronto para pregar a palavra de Deus em tempos fáceis e em tempos difíceis, quer seja oportuno, quer não. Quando for fácil, pregue a palavra de Deus. Quando for difícil, pregue a palavra de Deus. E como que você prega a palavra de Deus? Corrija as pessoas. Corrija as pessoas dos seus pecados. Corrigir é falar às pessoas dos seus pecados. É dizer a elas o que elas são, para que elas se arrependam diante de Deus e recebam a graça de Deus. Ser fiel à palavra de Deus é confrontar pecados. O verbo corrigir aqui, como os irmãos ouviram, ele significa exaltar o pecado da pessoa, trazer o pecado à luz, falar para a pessoa do seu próprio pecado. Repreender significa colocar esse pecado de uma forma que a pessoa possa enxergar esse pecado. Então, ser fiel à palavra de Deus é confrontar pessoas. E aí, se você quer ouvir uma pregação fiel, você tem que estar disposto a ouvir sobre si mesmo, sobre seu próprio pecado, para que você possa se arrepender dele. E aí o apóstolo Paulo diz, por outro lado, uma pregação fiel à palavra de Deus não vai apenas corrigir e repreender pessoas, vai encorajar também.
Quando ele diz exorta com toda a longanimidade e doutrina, ele está dizendo, encoraja as pessoas, mostra a elas que elas são pecadoras mesmo, são pecadoras terríveis, mas que Deus está disposto a perdoá-las, que Deus quer ajudá-las a lidar com esse pecado. É isso que significa encorajar, exortar, é encorajar a pessoa para ela lidar com os pecados dela, dizendo que há esperança para elas. A palavra de Deus nunca deixa a pessoa sem esperança. Deus nos fala duramente do nosso pecado, mas não nos deixa sofrendo com o nosso pecado. Ele sempre nos oferece a esperança. Então ele diz, exorta com paciência e ensina as pessoas com longanimidade e doutrina, é o que significa ensina as pessoas. Então Paulo lembrou a Timóteo que o único meio de lidar com a mentira é pregando a verdade da palavra de Deus. No versículo 3 ele diz, pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade e entregando-se às fábulas. Haveria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Como nós vimos domingo passado, essa é a última das 3 profecias que o apóstolo Paulo, que Deus faz por intermédio do apóstolo Paulo para a igreja dele. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo nos fala que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Uma igreja fiel a Deus vai assistir pessoas indo embora. Nós não gostamos de ver as pessoas indo embora, não é verdade, irmãos? Eu falo que eu não gosto de dar tchau, eu gosto de dar bem-vindo. Ninguém gosta de ver as pessoas indo embora. Mas a Bíblia diz para a igreja, Cristo diz para a igreja dele, o Espírito Santo diz que haverá um tempo na igreja em que muitos apostatarão da fé, ou alguns apostatarão da fé. Uma igreja fiel à palavra de Deus não vê pessoas somente chegando. Uma igreja fiel à palavra de Deus assiste pessoas indo embora, apostatando da fé. É uma realidade que a igreja tem que se deparar com ela. Então Paulo falou a respeito disso, o Espírito Santo fez esta profecia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5, o Espírito Santo faz uma outra profecia, que nos últimos tempos a igreja teria que lidar com o egoísmo das pessoas. Ele vai dizer, sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Como a Bíblia fala do ser humano, não é, irmãos? Sabe por que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque ela não elogia o ser humano. Ela fala para o ser humano quem ele é de verdade. Ela não passa a mão na cabeça do ser humano. Então, eu não poderia ter sido produzido por um ser humano. Nenhum ser humano conseguiria falar do ser humano o que a Bíblia diz do ser humano. E esse é o ser humano, com quem a igreja teria que lidar. O egoísmo das pessoas, com esses adjetivos aqui, todos maravilhosos, né, meus irmãos? A igreja tem que lidar com isso. Essa é a segunda profecia que o apóstolo Paulo diz. A vida da igreja é difícil porque a igreja tem que lidar com o egoísmo das pessoas. E a terceira profecia é essa que ele diz no versículo 3 aqui. Pois haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Todas as 3 falam da dificuldade que a igreja encontraria. Como nós ouvimos, eram circunstâncias futuras para o apóstolo Paulo, mas tempo presente para nós. Nós estamos assistindo o cumprimento dessas profecias aqui. Nós estamos assistindo pessoas abandonando a verdade, apostatando da fé. Nós estamos assistindo, meus irmãos, pessoas vivenciando o seu egoísmo. Estamos vendo isso à nossa volta. E nós estamos assistindo pessoas que não suportam a sã doutrina. Não aguentam a sã doutrina. E agora, quem eram essas pessoas, como nós ouvimos? Seriam pessoas da própria igreja. Pessoas dentro dos arraiais evangélicos. Pessoas que se dizem cristãs, mas odeiam a verdade.
Pessoas que se dizem seguidoras de Cristo, mas não suportam a verdade da palavra de Deus. Pessoas que dizem ter fé, mas não querem ouvir a sã doutrina. Rejeitam a sã doutrina. Não seriam pessoas de fora, seriam pessoas de dentro. Aliás, isso sempre aconteceu. Lá em Jeremias capítulo 5, versículo 31, o Deus diz através do profeta Jeremias: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes andam de mãos dadas entre eles. Que coisa triste, né, irmãos? Os profetas do povo de Deus, que deveriam falar a verdade para o povo de Deus, estavam profetizando falsamente. E os sacerdotes estavam andando de mãos dadas com eles. Agora, o que é pior, Jeremias diz: e é o que deseja meu povo. Tinha falso profeta, tinha sacerdote andando de mãos dadas com ele. Você sabe por quê? Porque o povo de Deus amava ouvir as suas falsas profecias, porque o povo de Deus gostava de ouvir as mentiras dos profetas mentirosos, e Deus diz: e é o que deseja o meu povo. Então sempre houve dentro do povo de Deus uma parte que ama mentira, que quer ouvir a mentira, por isso que existem falsos profetas. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui: pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, ele está profetizando que haverá dentro da igreja, dentro do ambiente evangélico, não necessariamente dentro de uma igreja local, mas dentro do ambiente evangélico, pessoas que amam a mentira. E é por isso que existem pregadores de mentiras. É um julgamento de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: você ama mentira? Então eu vou enviar para vocês quem prega mentira. Vocês amam mentiras? Então eu vou cercar vocês de pregadores de mentiras. Vocês não querem mentiras? Vocês vão encontrar, e vocês não vão precisar andar muito. Quando ele diz aqui, cercar-se-ão de mestres, a palavra aqui significa empilhar, amontoar. É fácil encontrar, meus irmãos, pregadores de mentiras. É muito fácil encontrar. E assim como aconteceu no Antigo Testamento, ia acontecer na vida da igreja. A igreja seria assolada por pregadores de mentiras, fábulas, mitos, é o que ele diz aqui. Agora, obviamente, meus irmãos, isso não se refere a toda a igreja. Deus não está falando de toda a igreja aqui. Há sempre um remanescente fiel. Há sempre dentro da igreja aqueles que desejam ouvir a verdade e ser alimentados pela verdade. Há aqueles que amam a palavra de Deus, amam a exposição da palavra de Deus. Estes querem ouvir, porque eles querem viver uma vida de arrependimento. Então, obviamente, o texto não diz a respeito de toda a igreja. E Timóteo deveria ser perseverante, então, na pregação da palavra de Deus. Aí nós chegamos, irmãos, no versículo 5. Por que os pregadores têm que ser perseverantes? Porque eles exercem seu ministério perante Deus? Porque as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus? E porque a fidelidade à palavra de Deus, a perseverança na palavra de Deus, é o único meio de combater a mentira? E os pregadores têm que ser perseverantes porque eles próprios são susceptíveis a se desviarem do seu propósito. Lembra que eu falei? Que ela teria um tom de confissão de fraqueza. Pregadores são fracos. É o que Paulo diz no versículo 5 para Timóteo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo diz para Timóteo: seja sóbrio. O que significa ser sóbrio? Ser sóbrio, na nossa cultura, é o contrário de estar bêbado. Não fique bêbado, seja sóbrio. Mas na cultura bíblica, é mais do que isso. É mais do que apenas não estar bêbado. Certamente inclui isso. Ser sóbrio, irmão, significa ser firme para não perder o foco. Não perder o objetivo, não perder o rumo, é continuar no mesmo caminho, continuar na mesma linha, é saber onde quer chegar e ir em direção ao alvo, não se desviar dele. A palavra aqui vai incluir, irmãos, domínio próprio. Quem prega a palavra de Deus tem que exercer domínio próprio, tem que conter-se. É isso que significa ser sóbrio, significa controlar os desejos que surgem na sua caminhada. Pregadores, irmãos, aqueles que pregam a palavra de Deus, eles sentem desejos de se afastar da verdade. Ser sóbrio significa controlar esse desejo.
Isso significa que nós que pregamos a palavra de Deus, muitas vezes sentimos o desejo de desistir de continuar pregando com fidelidade a palavra de Deus. Você acha que não? Às vezes nós sentimos vontade de apenas dizer o que está todo mundo falando. Às vezes a vontade é assim: Senhor, eu estou cansado. Eu vou pregar o que está todo mundo pregando. Eu não vou ficar sofrendo por esta verdade. A gente sente essa fraqueza. Por isso que Paulo diz: seja sóbrio. Não perca o seu objetivo, Timóteo. Você foi chamado para isso. Você tem que cumprir o seu ministério. Às vezes dá vontade de agir como foi sugerido para Micaías, lá em 1 Reis, capítulo 22. Quando tinha 400 profetas falando mentiras para o rei Acabe. E aí foram chamar Micaías. Micaías, vão lá profetizar para o rei Acabe. E aí disseram para ele, fala o que está todo mundo dizendo. Por que você fala uma coisa diferente? Vai complicar para você, vai trazer problema para você, vai irar o rei, e o rei irado vai trazer problema para nós. Fala para o rei o que está todo mundo falando, por que você quer ser diferente? Aí Micaías disse o quê? Tão certo como vive o Senhor, o que Ele mandar eu falar, isso eu falarei. Sabe o que Micaías foi? Sóbrio. Eu não vou perder meu objetivo, eu vou continuar pregando a verdade. Às vezes, meus irmãos, nós sentimos vontade de estar com a maioria. Você pensa que é gostoso você saber que você é minoria? Não é gostoso para nós como igreja saber que nós somos a minoria? E é um sofrimento, meus irmãos. Às vezes a gente sai para pregar, e aí quando chega o dia da gente ir embora, quando eu estive no Nordeste outro dia pregando uma cidade lá, no dia de ir embora, dois jovens vieram comigo assim, e começaram a olhar para mim chorando, dizendo, pastor, é duro saber que você vai embora. É duro. Fui pregar em outro lugar lá, veio uma van de uma cidade, estacionar na frente da igreja, e quando terminou, aquele grupo que desceu daquela van veio falar comigo. Eles falaram assim, nós não temos onde ir para ouvir a palavra de Deus. Nós não temos onde ir. Nós não temos ninguém na nossa cidade que prega a verdade. E a gente entra no lugar que a gente ouve, a gente diz, isso é mentira. Isso não é a fidelidade à palavra de Deus. Nós precisamos de pessoas. Eu falei, meu Deus, a gente é a minoria. Nós somos a minoria. E é ruim você ser a minoria, não há nenhum prazer nisso. Saber que nós somos a minoria. A gente às vezes sente vontade de estar com a maioria. De falar o que está todo mundo falando. Esse é o desejo de todo mundo, meus irmãos, nós queremos andar com a maioria. Você andar com a minoria não é fácil. A gente quer andar na moda. Ninguém quer andar fora de moda, não é verdade? É só observe as roupas. Elas mudam com o passar do tempo, e você muda também. Eu desafio você. Se você tem uma roupa que você usava há uns 10 anos atrás, venha com ela no nosso culto do Natal aqui. Vem com ela. Alguns vão dizer, pastor, se servir eu venho. As roupas mudam, meus irmãos, e você não percebe, mas é imposto a você. Você é obrigado a trocar seu guarda-roupa, porque ele está fora de moda, e você dá um jeito. Você vai lá e compra, você parcela, você vai, você troca. Sabe por quê? Porque você não quer ficar com a minoria. Nós queremos andar com a maioria. Ser parte da minoria é muito sofrimento. Então a gente anda, a gente se esforça para estar com a maioria. Mas na questão do evangelho, é impossível nós estarmos com a maioria. Nós sempre seremos a minoria se nós quisermos ser fiéis à palavra de Deus. Agora, por que a gente quer andar com a maioria? Porque nós temos medo de ser julgados pelas pessoas. Nós temos medo do que as pessoas pensam de nós. Nós não queremos ser vistos pelas pessoas como pessoas estranhas. Então, o temor das pessoas é um mal que acomete todos nós. E Timóteo seria acometido deste mal. E aí Paulo diz para ele, seja sóbrio. Não tenha o temor das pessoas. E a gente sofre por isso, irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, pregadores não podem andar na moda. E quando eu digo moda, não é moda de roupa.
Pregadores não podem andar na moda, eles têm que manter o padrão das sãs palavras, como ele disse em 2 Timóteo capítulo 2. Eles têm que pregar sempre as mesmas coisas, eles têm que pregar as verdades antigas da palavra de Deus. Sempre, 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 num mundo em que está em constante mudanças, num mundo agitado de um lado para o outro, como as ondas do mar, como o profeta no Antigo Testamento comparou, que o mundo é como as ondas do mar, ele é agitado de um lado para o outro. Eu desafio você a tentar encontrar uma onda igual a outra. Nem fotografando você vai conseguir comparar para saber se uma onda é exatamente igual a outra. E a Bíblia diz que o mundo é assim, ele é agitado, ele não para, ele não tem uma similaridade de uma época para outra, ele está sempre mudando, mas pregadores não podem agir assim, eles atravessam isso, têm que atravessar isso, pregando sempre as mesmas coisas, porque o que eles estão falando é a palavra de Deus não muda, ela é sempre a mesma. Então não é prazeroso a gente ficar com a minoria, por isso que a gente precisa de sobriedade, porque a gente tem que lidar com os desejos, o desânimo que surge quando a gente sabe que nós não somos populares. Outro aspecto, meus irmãos, não é prazeroso a gente saber que a gente é piada na boca de pessoas. Não é gostoso você ouvir isso. Não é gostoso você saber que o que você ensina é a fidelidade à palavra de Deus e as pessoas riem, as pessoas fazem piada. Certamente Timóteo passaria por isso, então Paulo diz, seja sóbrio. Não é fácil ficar sabendo que as pessoas riem, que as pessoas zombam de você. Timóteo já havia aprendido isso com o apóstolo Paulo, que se ele quisesse viver piedosamente, ele sofreria esse tipo de coisa. Se quiser ser fiel à palavra de Deus, você precisa ser sóbrio, porque você vai ser tentado a desanimar, tentado a andar com a maioria, tentado a não querer ser julgado pelas pessoas e ser piada na boca das pessoas. Nem sempre a perseguição vem com violência física. Nem sempre, muitas vezes ela vem com uma violência emocional, intelectual. Muitas vezes nós sofremos perseguição emocional. Riem de nós. Riem da nossa igreja, fazem piadas conosco. As pessoas acham que a gente não sabe, né? A gente sabe, pessoal. O anjo conta. O anjo conta para a gente. A gente sabe. E aí a gente baixa a cabeça e diz, Senhor, isso não é fácil. Não é fácil. Por isso que nós precisamos de sobriedade. Sobriedade é não perca o foco. Não desanime. Siga em frente. Nós precisamos nos lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi preso naquela noite em que ele foi traído por Judas. Ele foi levado à casa de Caifás, e quando ele chega na casa de Caifás, ele começa a ser violentado, começam a agredir ele, começam a bater na cabeça dele, esmurrar ele, cuspir nele, possivelmente arrancaram a barba dele à força, a unha, e é por isso que o rosto dele fica desfigurado, como diz Isaías, capítulo 53, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. E alguém chega, ele ajoelhado no chão, na casa de Caifás, alguém chega por trás dele, bate nele, e pergunta para ele, quem é que te bateu? Zombando dele, você não é um profeta, você não é Deus, então você sabe quem te bateu. Apesar de eu ter te batido por trás, você deve saber quem é que te bateu. Zombam dele. Esse é o nosso Senhor. E Paulo lembra isso a Timóteo. No capítulo 2 ele vai dizer, lembra-te do Senhor Jesus Cristo, pelo qual eu estou preso. Lembra-te dele. Esse foi o nosso Senhor, ele foi zombado também. Quando ele estava na cruz, as pessoas riam dele, meneavam a cabeça e cuspiam no chão, num sinal de desprezo a ele. Nós devemos nos lembrar dele, se quisermos ser fiéis à palavra de Deus. É assim que nós vamos ser tratados, com zombaria, vão fazer piada de nós, vão rir de nós. E o Senhor Jesus foi tratado assim. Quando o texto diz que as pessoas cuspiam no chão, meneavam a cabeça e diziam, olha, salvou a tantos e não pode salvar a ti mesmo. Não é filho de Deus? Que Deus venha socorrê-lo então. Não é assim? Aí Paulo diz para Timóteo, seja sóbrio, não perca o foco. É necessário ter domínio próprio, não ceda às tentações de abandonar a verdade, não se desvie,
Vá para o alvo, continue caminhando, seja sóbrio, Timóteo. E aí Paulo vai dizer, suporta as aflições, literalmente significa sofra o mal. Aí eu fico vendo, mas Paulo, você não estava querendo encorajar Timóteo? Você não escreveu essa carta para animar ele? Como é que você fala, dá um mandamento desse para ele? Sofra o mal. Primeiro ele diz ser sóbrio, depois ele diz, sofra o mal que certamente virá sobre ti. Nós sabemos, meus irmãos, que virá um mal sobre nós. Um mal vem, ele vem de diversas formas. E nós devemos ter consciência disso, saber disso. Sabemos que se nós quisermos pregar a verdade, nós vamos atrair sofrimento para as nossas vidas. O mal virá sobre você, Timóteo, suporte-o. E Paulo já tinha falado isso para Timóteo. Veja o capítulo 1, versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Se você quiser se posicionar a favor do Evangelho, você vai sofrer. Então participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. No capítulo 2, versículo 3, veja o que ele diz, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. E aí ele cita exemplos para o apóstolo Paulo aqui. O soldado sofre, o atleta sofre e o lavrador sofre. Então sofra a favor do Evangelho. Aí no versículo 8 ele diz, lembra-te de Jesus Cristo, Jesus sofreu. Então nós sabemos que vamos sofrer se quisermos ser fiéis à palavra de Deus. Nós sabemos disso. E essa é a forma de Deus nos encorajar. Deus ele não esconde, irmãos. Deus ele fala a verdade diretamente para nós. Deus não faz floreios. Quando ele chamou Isaías, quando Isaías estava lá no templo, né? Lá em Isaías capítulo 6, o texto vai dizer que Isaías, no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aí o Senhor pergunta lá, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí o Senhor diz, vai e fala a este povo. Fala a este povo de forma que eles ouçam e não entendam, vejam e não percebam, endureça o coração deste povo, para que eles não se convertam. Sabe o que ele está dizendo para Isaías? Isaías vai, prega, mas ninguém vai te ouvir. Fala, mas ninguém vai dar ouvidos à sua mensagem. Não vão ouvir você. Mas senhor, o senhor perguntou quem queria ir. Eu disse que queria ir. E agora que eu falei que vou, o senhor está me dizendo isso, que vai ser assim que vai acontecer? Vai ser assim, ninguém vai te ouvir. E é por isso que chega lá em Isaías capítulo 53, Isaías faz a pergunta, quem deu ouvidos à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Deus não mente, ele diz claramente. Paulo disse que o Espírito Santo tinha dito para ele que o que o esperava de cidade em cidade eram cadeias e tribulações, como nós lemos lá em Atos capítulo 20, versículo 23. Jesus disse para os seus discípulos, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em João capítulo 16, versículo 1, meus irmãos, olha que mensagem de ânimo Jesus dá para os seus discípulos. Ele ia enviar eles para serem pregadores. E olha que mensagem de ânimo Jesus dá para os seus discípulos. Ele diz assim, vai chegar o tempo em que alguns vão matar vocês, e vão julgar com isso estar oferecendo culto a Deus. Já pensou? Vocês vão pregar em meu nome, vocês vão pregar a palavra de Deus, mas alguns vão matar vocês, e vão julgar com isso estar prestando culto a Deus. Eles vos expulsarão da sinagoga, e farão isso porque não conhecem a Deus, e não conhecem o Pai. Meus irmãos, a gente vê isso acontecendo hoje. Não matando literalmente, fisicamente, mas a gente vê perseguição contra igrejas, contra pregadores que falam a verdade, querendo eliminá-los, e acham que com isso eles estão facilitando o avanço do reino de Deus, porque pessoas que falam a verdade, pessoas que pregam a verdade, estão atrasando o avanço do reino de Deus, estão oferecendo obstáculo para o avanço do reino de Deus, estão oferecendo obstáculo para o evangelho, o mesmo que Jesus falou para os discípulos. Paulo diz para Timóteo que isso ia acontecer, então ele diz, sofra as aflições, sofra. Nós temos que atravessar um mar agitado de mudanças, sem abandonar a verdade do evangelho. Ele diz, suporta as aflições. E aí Paulo diz, faze o trabalho de evangelista. Fala sempre a respeito da mensagem, das boas novas de salvação. Anuncie a cruz de Cristo sempre.
Isso significa sempre anunciar a morte de Jesus, sempre anunciar as boas novas de salvação. Isso implica também, irmãos, em sempre anunciar a condenação eterna. Anunciar as boas novas de salvação significa anunciar a condenação eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo como propiciação pelos nossos pecados, então isso só tem efeito na minha vida se eu tiver consciência dos meus pecados, e aqueles que confiam nele são perdoados. Isso é o Evangelho. O Evangelho é a notícia de que Deus perdoa pecadores arrependidos. Pregadores não podem mentir, eles têm que anunciar a verdade, de que as pessoas são pecadoras e merecem ir para o inferno, mas as boas novas de salvação é que Deus perdoa pecadores. Esse é o perdão de Deus. E como Deus perdoa? Como nós cantamos aqui, no sangue de Jesus. No sangue de Jesus nós temos o perdão de pecados. No sangue de Jesus nós temos essa mensagem de esperança. Quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós fazemos o trabalho de evangelista, é isso que nós estamos anunciando. Nós não deixamos de falar do pecado das pessoas, pelo contrário, falamos diretamente, com firmeza. Mas anunciamos o sangue de Cristo, que é o meio pelo qual Deus perdoa pecadores. Nós anunciamos então todas as bênçãos da cruz. Agora, o que é o perdão de Deus que o evangelista anuncia? O perdão de Deus, irmãos, é o fato de Deus nos considerar perfeitos em Cristo. Nós terminamos hoje essa série de aulas sobre o noivado e o casamento. E vários irmãos vieram falar comigo, dizer: pastor, dá uma tristeza em ouvir que eu fiz tudo errado. É triste eu olhar para a minha história e ver que eu não fiz desse jeito aí. Como é duro, pastor. Mas alguns me disseram: pastor, mas dá uma alegria em saber que eu fiz tudo errado. Que coisa estranha, não é verdade? Dá uma alegria em saber que eu fiz tudo errado, porque eu posso me arrepender. Eu posso me arrepender. Agora, você prefere ficar no engano? Você prefere nunca ouvir sobre os seus pecados? Você prefere não ter a oportunidade de se arrepender e receber o perdão de Deus? É isso que as pessoas querem, meus irmãos. Querem andar nas mentiras, não querem o Evangelho da cruz de Cristo, o sangue de Cristo pelo qual Deus perdoa pecados. E sabe o que é maravilhoso, irmãos? Sabe o que é maravilhoso? É que o fato de eu me arrepender, eu posso não ter feito certo, eu posso ter feito tudo errado, mas o fato de eu me arrepender, e Deus ter me perdoado, Deus olha para mim como se eu tivesse feito tudo certo. Ele pode olhar para o seu casamento hoje, mesmo que tenha começado tudo errado, se você é arrependido, Ele vai dizer: meu filho, eu olho para você e trato você como se você tivesse feito certo. É assim que eu trato você. Eu te perdoei. E quando Deus perdoa, Ele trata a minha vida como se eu nunca tivesse pecado contra Ele. Nunca tivesse pecado contra alguém. Esse é o Evangelho, essa é a cruz de Cristo, e Ele está falando para Timóteo: continua pregando o Evangelho, faz o trabalho de um evangelista, diz para as pessoas que elas são pecadoras, anuncia a elas seus pecados, e anuncia o perdão de Cristo, o sangue de Jesus, pelo qual nós somos perdoados. Como eu me irrito, meus irmãos, e me entristeço ao mesmo tempo de ouvir pregadores que não falam da cruz de Cristo. Pregadores que não falam de pecado, que não chamam ao arrependimento, que não sabem dizer que o sangue de Jesus Cristo é o meio pelo qual nós recebemos a propiciação pelos nossos pecados, que significa que Deus nos perdoa. Isso é o trabalho de um evangelista. Na maioria das vezes que nós vamos receber membros aqui na igreja, nem sempre eu faço isso, mas na maioria das vezes eu falo do Evangelho para as pessoas. E às vezes vejo pessoas ali sentadas na cadeira, na minha frente, ali chorando, e dizendo: eu nunca ouvi o Evangelho desse jeito. Eu nunca ouvi a respeito dos meus pecados desse jeito. Tem alguns que eu acho que se convertem ali dentro, irmãos. Estão vindo de outras igrejas, mas eu acho que se convertem ali dentro. Porque é o Evangelho, é a cruz de Cristo. É o meio pelo qual Deus perdoa pecadores. Então Deus nos fala com dureza do nosso pecado, irmãos.
Ele mostra para mim quem eu sou mesmo, o que eu fiz, como eu fui egoísta, como eu explorei pessoas, como eu desonrei meus pais, como eu fui. Ele me mostra isso. Mas ele diz, na cruz do meu Filho Jesus Cristo, no sangue perfeito derramado, eu te perdoo. E você para mim agora é perfeito nele. É como se você nunca tivesse pecado contra mim. Isso é o perdão de Deus. E é isso que o Evangelho anuncia, por isso que eles são boas novas de salvação. A cruz, meus irmãos, ela é grande demais. Ela é muito grande para a gente entender o Evangelho de uma forma superficial. A cruz é muito grande para operar apenas algumas transformaçõezinhas na nossa vida. A cruz é muito grande. Deus quer nos transformar por completo, de uma forma profunda. Então Paulo diz, prega o Evangelho. Anuncia a cruz de Cristo, anuncie o perdão na cruz de Cristo e cumpre cabalmente o teu ministério. Não deixe pela metade, Timóteo, é o que ele está dizendo. Não deixe a obra sem terminar. John Stott, irmãos, que foi um pregador inglês, morreu há algum tempo atrás, não muito tempo atrás. Ele falou que a paisagem evangélica, lamentavelmente, é uma paisagem de obras inacabadas. Como aquilo que Jesus falou em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 14, perdão. Aquilo que Jesus disse que é como um homem que começou a edificar uma torre e não tendo como acabar, deixou pela metade. Paulo está dizendo para Timóteo, vá até o fim. Não abandone. E como que Timóteo iria até o fim? Pregue a palavra. Prega a tempo e fora de tempo. Fala da Bíblia para as pessoas. Morra pregando as mesmas coisas. Não desista de pregar as mesmas coisas. Use todo o tempo, toda a sua energia, toda a sua vida para pregar a palavra de Deus. Nós não vamos conseguir, irmãos. Como eu disse, eu não vou conseguir pregar a Bíblia inteira. Mas cumprir cabalmente o ministério é morra tentando. Gaste a sua vida. Um pregador vai morrer e não vai ter tempo de pregar a Bíblia inteira. Mas cumprir cabalmente o seu ministério é morrer tentando, ir até o fim. Nós devemos ser perseverantes na pregação do Evangelho. Por quê? Porque Deus irá julgar os pregadores. Porque as pessoas precisam da palavra de Deus. Porque é o único meio de combater as mentiras. E porque somos susceptíveis a nos desviarmos desta verdade. Portanto, irmãos, como eu disse, essa mensagem aqui é uma confissão de fraqueza. Nós somos fracos. Nós sofremos a tentação de nos desviar. Nós sofremos a tentação de querer falar o que está todo mundo falando, de desistir dessas coisas. Não é gostoso ficar com a minoria. Não é gostoso saber que somos piadas nas bocas de pessoas. Mas nós temos que ser sóbrios. Por isso fica aqui um pedido de oração. Ore pelo seu pastor, ore pela sua liderança, pelos seus pastores. Ore por esta igreja, para que nós não nos desviemos dessa verdade. Para que nós nos mantenhamos sóbrios, suportando as dificuldades, as aflições, fazendo o trabalho de evangelista, cumprindo cabalmente a tarefa que Deus nos deu. Você concorda com isso? Vamos orar? Vamos.